Que a paz de Deus nos envolva já agora e sempre. E Maria Santíssima esteja presente neste ambiente. Vamos fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos com o tema O Poder das Palavras. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Quando Jesus fala de pobre de espírito, ele está se referindo justamente às pessoas humildes, às pessoas, na realidade, que conservam dentro de si a humildade e o dever espiritual para com todos. Então, pobre de espírito não é aquela pessoa necessitada materialmente, não. Mas é aquela pessoa que é bem-aventurada, que muitas vezes, né, são pessoas simpáticas, são pessoas que sempre têm uma mensagem positiva para transmitir e, ao mesmo tempo, não tem nada de valor para oferecer. Então, esses são os pobres de espírito, falado por Jesus, né? Vamos fazer a nossa prece de início. Pai de infinita bondade, permita, Senhor, que a Tua luz conforte os nossos corações. Nos dê, Pai, força, coragem e resignação para as nossas provas espirituais. E em Teu nome, Senhor, em nome de Deus, em nome de Maria Santíssima, damos por iniciado a nossa palestra na Tua paz, na Tua luz e no Teu amor. A base da evolução espiritual, ela começa na infância. É fundamental a gente pensar que a evangelização infantil é uma base para o futuro. E essa base para o futuro é que vai trazer o progresso espiritual para todos esses espíritos. Quando a gente fala na evangelização infantil, a gente observa que o espírito, que ali estão reencarnados, eles têm uma facilidade de aprendizado enorme com os conceitos de Deus, conceitos de Jesus, os conceitos de moralidade que esse futuro espírito vai ter. Mas quando a gente observa as condições humanas, muitas vezes de muitas mães dirigindo erradamente seus filhos, começa a dizer que Deus não existe. Começa a dizer que o filho não precisa de religião, precisa de trabalho, que religião não dá comer a ninguém. Para vocês terem uma ideia, na China comunista, se você pedir para um jovem fazer um Pai Nosso, ele não sabe fazer um Pai Nosso. Se pedir para um jovem fazer uma Ave Maria, ele não sabe o que é uma Ave Maria. Sabe por quê? Eles são educados para a produção industrial. Eles não são educados nem evangelizados para ser seres humanos. Aí quando nós vamos para a estatística de muitos países que negam a existência de Deus, o índice de suicídio é lá em cima. E está associado, sabe o quê? Ao perfeccionismo. E esse perfeccionismo que existe dentro deles tudo tem que sair perfeito, nada pode sair errado, não existe o plano B. Porque se houver uma falha, aquela pessoa se mata. Ela não admite que aquela falha foi cometida por ela. Isso é uma educação completamente errada. Quando passamos a ver as crianças sendo educadas na China dessa forma, sem a presença de Deus, essas crianças crescem vazias. E tem uma coisa, são profissionais frios e calculistas, que não têm sentimento. Qual é o ponto delicado do sentimento que fala o Evangelho? É o amor. Olha só. Ele diz, o ponto do sentimento é o amor. Quando ele fala que o ponto do sentimento é o amor, significa que os ensinamentos do Cristo nos colocam numa linha de evolução de pensamento. E essa linha de evolução está o perdão, está o amor, está a caridade. Então, nós vivemos aí uma diversidade de virtudes ensinadas por Jesus. Mas muitas vezes essas virtudes são esquecidas dentro dos lares. Quando observamos muitos pais querendo se envolver na escolha profissional dos seus filhos.
E a maioria desses pais, sabe o que ele fala? Não escolha a profissão que não dê resultado. Escolha uma profissão que você vai ficar rico. Não concordo. Nós temos que fazer aquilo que a gente gosta. Não é aquilo que a gente vai ganhar muito. Porque você imagine um médico que ganha muito e não tem amor. E lhe trata mal, entendeu? E é um péssimo profissional. O que é que você pode tirar desse médico? Esse médico, ele é um mercenário. Ele está ali pelo dinheiro. Mas ele não está ali porque gosta de você, nem muito menos porque ele quer lhe ouvir. Ele está ali por causa do salário dele. Isso foi educação errada. E na educação errada, muitas vezes, a gente percebe que o pai achava bonito o jaleco. Que o pai tinha sonho de ser médico. E por ele ter o sonho de ser médico e não se realizou, então agora ele quer o filho como espelho. Então o filho é que vai tirar a frustração dele. E ele vai falar para aquele filho, olha, seu pai não conseguiu ser médico, mas você vai ter que ser médico. Eu já vi pacientes meus surtados por causa disso. Porque os pais tentaram intervir nas suas escolhas. Muitas vezes aquela pessoa, ela não veio preparada para a medicina. Medicina é renúncia, medicina é amor, medicina é dedicação. Quando eu digo dedicação, tu vai nascer, morrer estudando, não vai parar não. E além do mais, é respeito para com o próximo. Mas quando a gente vai observar a figura, muitas vezes, de muitos médicos, é uma figura totalmente indiferente. Eu já comentei isso nas minhas palestras. Existe um oncologista que, na verdade, né, eu acredito que as faculdades têm que preparar as pessoas na evolução do pensamento. Se você não preparar na evolução do pensamento, olha, eu vou dizer uma coisa, você pode ser um gênio, mas se você não saber tratar o ser humano, você é uma pessoa insignificante. Entendeu? Simplesmente isso. E o que é que alguns oncologistas fazem, né? Chega lá uma mulher com câncer de mama, ele está com o resultado na mão, faz, olha, vou dizer uma coisa a você, é câncer de mama, viu? Estou logo lhe dizendo. Tu está preparado para receber essa resposta? Isso é modo de você passar um diagnóstico? Aquela mulher é uma pessoa humilde, que logo vai pensar, que vai morrer, que a mama vai ser arrancada. Um monte de coisa vem na cabeça dessa mulher. Despreparo dentro das faculdades. Totalmente. Então, o aluno está preparado para tirar 10 na teoria, mas no sentimento da prática, pode ter certeza que é 0. Não tem, de jeito nenhum. E quando eu vejo essas pacientes chegar para mim, simples, né? Principalmente os pacientes do interior, sofrem mais do que vocês. Porque a discriminação existe. Quando o paciente é do interior, existe. A discriminação, o resultado do exame é um resultado frio, entendeu? Que essas mulheres voltam para o interior já deprimidas. Porque, olha, a oncologista chegou e disse, olha, vou dizer uma coisa a você, é quimioterapia, radioterapia e depois vai ter que tirar a tua mama. Isso não é médico material. A pessoa tem que ter o preparo psicológico para passar essa informação. E o que muitas vezes a gente faz ali com esses pacientes é ter calma. É mostrar para eles agora que eles vão ter que ter o pensamento positivo. Que eles não podem se entregar à depressão. Que eles não vão achar que o câncer é uma pena de morte, eles vão ter que sair. Todo um trabalho lá fora que não fizeram, agora nós estamos fazendo como morta. Como é que pode uma morta ajudar um vivo? Como é que pode uma coisa dessa? Onde muitas pacientes dizem assim, doutora, eu confio mais na senhora do que no meu oncologista. Eu não confio nele, não. Ele é muito negativo. Um médico tem que ter a evolução do pensamento. Se ele não tem essa evolução, o que é que você está fazendo na frente dele? Me responde. Você está ali sabendo que existe alguém que estudou para procurar uma solução para a sua doença. Mas o que está acontecendo hoje em dia é que essa solução não existe. E a maioria dos médicos, geralmente, né, não são todos, mas a maioria desses médicos estão preocupados em terminar sua carga horária, o resto que se vire. Olha só, sabe por quê? Eu tenho 4 empregos. Você acha que quem tem 4 empregos cuida bem do ser humano? Cuida não, de jeito nenhum.
Porque quem tem 4 empregos não vai ter tempo de ouvir. Quando a gente passa para os médicos de 1960, olha só, sem nenhum instrumento, não é verdade? Sem nenhum instrumento. O paciente sentava, sente, vamos conversar, o que é que você sente? Deita ali na maca, certo? Deixa eu olhar aqui, olha, pelo sintoma, enjoo, dor nas costas, que responde nas costas, isso aqui é pedra na vesícula. Não precisava de nenhum aparelho. Os de hoje se tornaram mais frios do que os aparelhos que estão ali. Porque quando pega no exame do paciente, é impressionante. Aquele paciente já sai dali perturbado com essa situação. Deixa-se uma dúvida, né? E o médico não pode deixar dúvida. Muitas vezes as pacientes que têm oncologia, o que é que elas falam? Doutor, minhas chances de vida, eu não sei não. Eu só sei que tu vai enfrentar uma barra, vê? Aí você vai para a educação na infância. Como a mãe conduziu aquele médico ali? Foi uma pessoa pessimista. O pai foi uma pessoa negativa até a alma. Aquele pai não tinha uma base de instrução do pensamento para mostrar àquele filho que, apesar de todas as dificuldades, tudo na vida tem uma saída. Tudo na vida tem uma saída. O que eu digo para os meus pacientes que têm câncer, eu digo logo, olha, a doença não mata, quem mata é o medo. E eu vou dizer uma coisa a tu vai ter que ter coragem. A gente vai ter que vencer a doença. Agora, se você ficar paralisado, pensando no tempo, eu vou morrer, a doença te devora. E não pode ser assim, não. Você vai ter que reagir. Quem deve fazer isso é os vivos. E por que eles não fazem? Porque eles perderam o sentimento em prol do recurso material. Porque tem muita gente preocupada em terminar o seu plantão, ir para a sua chácara no final de semana, tomar o seu uísque, comer seu churrasco e o paciente que se vire. Como é que pode, pessoal? Os profissionais que atendem no Maria Cláudia, eu só quero se tiver sentimento pelo paciente. E olhe que eu sou muito exigente. Alguns chegam assim e fazem, doutor, eu sou médico, quero ser voluntário daqui. Agora não. Você vai ficar aqui comigo e eu vou estudando. Quem é a pessoa? E quando eu vejo que aquela pessoa quer entrar no voluntariado, mas ela não tem sentimento, eu não quero. Eu já disse para alguns, olha, quero não. Porque a base da evolução está na forma que você vai tratar a pessoa. Não é na fórmula que você vai dar em medicação. É muito diferente. Ah, essa fórmula te cura, mas o modo que você está tratando, como é que você trata? Então, o poder da palavra negativa destrói qualquer ser humano. Destrói qualquer ser humano. Quando eu olho para algumas gestantes que muitas vezes eu vejo o seguinte, né? Vamos partir para as áreas de obstetra, né? É outra complicação. Só, olha, mãe, esse menino está ganhando peso, a situação é crítica. Você não pode dizer isso a uma mulher grávida, não. Será que não aprenderam isso em faculdade? Aquela mulher que está grávida, ela está altamente sensível. Ela quer ter o filho dela sadio. E quando a gente vai observar a situação, eu vou dizer uma coisa, é lamentável. Eu digo logo, olha, meu ouvido está tampado para o teu médico, pelo amor de Deus. Quero ver não. Como é? O menino não está ganhando peso. Agora, como é que aquele menino não está ganhando peso? Me diga só. A mãe tem 1,60 m. Como é que eu posso dar um padrão de peso para uma mãe com 1,60 m? Esse menino tem que ter o mesmo padrão de peso de uma gestante lá que tem 1,70 m. Eu digo logo, olha, você é pequena. Olha o tamanho do teu marido. Como é que estão complicando tanto? Olha, doutor, o médico disse, vamos lá, a gente vai fazer teu pré-natal espiritual. Eu não quero nem ouvir mais esse obstétrico. Sabe por quê? É muita negatividade. A saúde humana não precisa de pessoas doentes da mente para estar tratando de pessoas sadias. Que contradição é essa? Que eu chamo isso doente da mente. Eu vi um exame muito interessante de uma criança, né? Olha só, a mãe era de baixa estatura, certo? E ela estava lá no seu 6º mês e fez um exame. Aí veja, o obstetra, mais uma vez, pegou, olhou o exame, a criança fora do padrão, veja só, fora do padrão de crescimento. Aí disse, olha, vou dizer uma coisa à senhora, seu filho vai ser anão. Olha só.
A mãe disse, meu filho, vá logo se conformando. Isso é modo de tratar uma gestante. Eu peguei no exame dela, disse, espera aí, vem cá, calma. Ele nunca ouviu falar em retração fetal. Isso é um diagnóstico do mundo espiritual. Ele nunca viu, não foi? Tá certo. Deixa eu explicar para você. Então, quando você fica muito agitada, o que é que acontece? A criança fisicamente se retrai, os músculos, né, os ossos, retração fetal, que a gente chama. Ela se retrai todinha, então ela diminui o tamanho, mas ela não é, não. Eu acho que ele não entendeu o que está dizendo aqui. Só, doutora, eu estou muito preocupada, porque ele disse que eu já fosse me conformando. Aí me diga uma coisa, se ela pega esse poder da palavra negativa e diz assim, meu filho vai ser um anão, meu filho vai ser um anão, esse mecanismo vai atingir o crescimento do feto. Porque ele foi induzido por um obstetra. Eu disse, vamos fazer o seguinte, tu relaxa na maca, fica calma, que eu não acredito nesse exame. Tá certo? Deixa eu fazer meu exame aqui. Pronto. A criança, ela retraiu um pouquinho. Ela não é, não. Aí ele disse, doutora, depois de um mês, ele disse que ia fazer outro. Faça. Pode fazer. Agora, vamos dizer, palavras ditas, vocês sabem que muitas vezes não se tira. Aquela pessoa vai passar 30 dias pensando numa frase negativa, que vem de um profissional de saúde, sem dormir, preocupada, sem comer, porque ele disse que a criança ia ser anã. Então, quando a gente pega no segundo exame, ele disse, doutor, ele pediu desculpa, ele se enganou. É o quê? Porque ele não disse no primeiro exame, olha, eu estou com uma dúvida aqui, eu não vou dizer nada a você não, tá certo? Vamos esperar daqui a 30 dias? Esse exame você não vai nem levar para cá, deixa aqui mesmo, tá certo? Mas deu alguma coisa? Não, eu só vou guardar o exame, porque eu estou com dúvida do exame. Eu vou perguntar até a um colega meu que tem mais experiência. Mas o que acontece muitas vezes com essas negatividades é que essas pessoas morrem de depressão por aquilo que foi dito. Essas pessoas não suportam de jeito nenhum. Então, quando o paciente oncológico, doutora, qual é a minha possibilidade de vida? A possibilidade de vida está na sua vontade, no seu poder de reação. Quem sou eu para dizer o dia que você vai morrer? Não. Os médicos espirituais não podem fazer isso. E muitos menos os médicos materiais não podem fazer isso. E eu vou dizer a vocês, a negatividade não para aí. Quando vai dar a notícia de óbito, é impressionante, falta de preparo. A família perdeu um ente querido, está entendendo? E de repente você chega e faz, olha, teu marido acabou de entrar em óbito. Isso, mas me diga só. Isso é modo de você passar a notícia? Seu marido acabou de entrar em óbito, tá certo? Estou largando do plantão. Ele aprendeu isso aonde? Ele aprendeu isso em casa. De tanto ouvir negatividade de lá, negatividade de cá, se tornou-se uma pessoa completamente indiferente à vida, indiferente à luta. Só que os médicos de 1960, eles não eram assim não, pessoal. Eram médicos que primeiro faziam o quê? O preparo psicológico. Sente aí, o que é que você tem? Olha, doutor, tenho uma dor no coração, eu acho que eu vou morrer. Vai nada, eu estou aqui para salvar você. Já muda tudo. Já muda tudo. Mas espera aí, deita na maca, me dá aqui o aparelho, deixa eu ver o teu coração, levanta que lá vem outro. Entra outro. Não é assim que funciona? Como é que você consegue raciocinar no meio de tanta perturbação? Então, por isso que tudo aquilo que a gente fala acontece. Por isso que esses pacientes devem ser tratados de um modo completamente diferente. Não é o que eu vejo. Quando se trata do pessoal do interior, é impressionante, né? Esse pessoal sofre. Esse pessoal sofre que muitas vezes junta dinheiro para vir para hospitais públicos aqui na cidade. E quando chega aqui, sabe o que acontece? O profissional diz, olha, eu não vou atender hoje não, que eu estou cansado. Não é assim que acontece? Aí você veja, você saindo de Pesqueira para cá, dá 300 quilômetros para cá. Aí você vem sem tomar café, sem nada, só com o dinheiro da passagem. E esses profissionais não têm sentimento nenhum. Aprendeu aonde? Em casa. A não ter sentimento. Porque a partir do momento que você tem um filho, você tem que mostrar a ele que ele não é dono do mundo. Ele faz parte do mundo. É diferente.
E muitas mães, que eu observo muito isso, elas querem que os filhos sejam dono do mundo. Eu quero que você tire a melhor nota, mas ele é o melhor ser humano? Ele pode tirar a melhor nota. Mas se ele não for o melhor ser humano, aquela nota é insignificante. Aquilo não faz sentido nenhuma. Agora, por que muitas mães fazem isso? São mães narcisistas, que quer pegar o mérito do filho e falar, tá vendo aqui, foi 10, viu? Porque ela não tem capacidade também de estudar, porque ela não vai fazer isso. Isso estraga todo o processo de evolução do pensamento desses espíritos. Porque eu já vi muitas vezes mães discutir na minha frente, falar, doutora, eu estou com raiva dele porque ele tirou 8,5. Eu disse, é o quê, rapaz? E tu tira quanto? Me diz. Quem foi que estudou aqui? O mérito é dele. Se ele tirou 8,5, o mérito é dele, certo? Aí tu queria que ele tirasse quanto? Eu queria era 10 para botar no zap lá das minhas amigas. Tu está criando um bom profissional? Tá não. De jeito nenhum. Por isso que existem insatisfações profissionais em todos os setores. Sabe por que essa insatisfação existe? Você está ali sem amor. Você está ali sem amor. Você está fazendo aquilo ali por fazer. Você não gosta de fazer aquilo. E o conselho que eu dou a uma pessoa é, se você não gosta de fazer aquilo, procura outra coisa. Seja feliz em fazer outra coisa. Mas você sair de casa de 7 horas da manhã, já reclamando, olha, eu vou fazer isso, mas eu não gosto, eu detesto fazer isso. E o que é que acontece? Você está evoluindo? Você não está evoluindo. A profissão que você escolheu, você fracassou. Como profissional, você fracassou. Porque você não está visando o sentimento do outro. Você imagina alguém que tem uma missão de ser uma recepcionista tratando todo mundo mal. Mas me diga uma coisa, quem é que vai no balcão ver uma pessoa tratando a pessoa mal? As pessoas se afastam daquelas pessoas. Mas a gente tem que aprender que filho é algo que a gente tem que conduzir da maneira mais simples e educada possível. Pronto, você acertou na educação. Você vai ter agora um espírito lá na frente que vai ter sentimento. Porque quando eu mando um paciente para os médicos do Maria Cláudia, quando volto eu pergunto assim, como foi lá? Como foi o atendimento? Eu quero saber. Eu mandei para o doutor fulano de tal. Como foi lá? Olha, doutora, ótimo. Ele é voluntário, eu não paguei nada, certo? Ele me tratou muito bem. Se a secretária dele, como foi? A secretária dele também é ótima. Ah, sim, então ele é meu voluntariado. Porque se eu ver ele tratando mal, eu chamo ele. Então, pode não. Você me ofereceu algo para ajudar os outros, mas você não está ajudando, você está prejudicando. Então, por quê? O sentimento é algo que a gente tem que compartilhar dentro da gente. Porque se você não gosta de ferir, por que você vai ferir os outros? Se você não gosta de ouvir o grito, por que você vai dar um grito nos outros? Então, por aí a gente tira que existem muitas pessoas que elas não gostam de ser contrariadas em nada. Péssima educação que foi dada àquele menino. Sabe o que aconteceu? Mãe, me dê isso. Tome. Mãe, me dê aquilo. Tome. Essa criança nunca ouviu um não na vida dela. Aí, adolescente, olha, eu quero um celular caro, eu não quero nem saber se meu pai é assalariado. Eu vou me matar para dar um celular a você, porque na minha vida eu não tive nada, mas você teve educação e esse menino não tem. Você teve compreensão e esse menino não teve compreensão. Então, se você, olha, está alimentando uma pessoa que não teve compreensão, não teve educação, no final da história vai pegar tu e botar no asilo. Sabe por quê? Ele não desenvolveu o sentimento dentro dele. Ele desenvolveu a posse material. Olha o problema, a posse. E quando você ficou velho e não era mais útil, vou internar. Já está me aperreando demais. Então, o que os pais devem construir em cima dos filhos são os sentimentos que venham desabrochar os sentimentos dos cuidados também para com eles. Porque caso isso não aconteça, pode ter certeza que você vai pagar um preço muito alto de uma educação completamente distorcida. É o que a gente mais assiste no nosso dia a dia. São aqueles filhos que querem um tablet, mas me diga uma coisa, nem um prato ele lava para ter um tablet? Ele não varre nem uma casa para ter isso? Ele não participa em nada dentro de casa?
Quer dizer, esse tablet vem como mágica de uma hora para outra, sem mérito nenhum. Olha, todo profissional sem mérito tem a certeza de uma coisa: é um péssimo profissional. É um péssimo profissional. Porque o que eu estou vendo aí na questão de cota é outro problema sério. O outro lá estuda, porque no Brasil, bota uma coisa na cabeça, viu? No Brasil, todos são negros. Todos são negros. DNA está lá, não tem essa coisa não. Todos são negros. No Brasil, todos são iguais, porque é mistura de raça. Está entendendo? Olha aí, o índio, né? Os holandeses que vieram aqui, né? As misturas que aconteceu. Então, os escravos. Todo mundo aqui é negro. Aí o que é que acontece? Veja só. O que é inteligência? Está na cor, está no esforço. Está no esforço, não está na cor, não. De repente, as pessoas que vão ser classificadas dessa forma, sabe o que elas estão dizendo agora? Eu não vou estudar, não. Para que estudar? Eu vou ganhar por cota. Tudo bem, criatura, tu pode ser um cotista. Agora, no bloco cirúrgico, não tem cota, não. Se errar, mata. No bloco cirúrgico, se errar, mata. E o que está acontecendo, o número de erros médicos que estão acontecendo, muitas vezes é porque uns não querem estudar e querem tomar a vaga do outro. O outro que estudou, se matou, se esforçou, independente da cor dele, ele poderia ter uma chance, mas não está tendo. E o que é que nós iremos encontrar agora pela frente? Só erro médico, viu? Se preparem, que a coisa está feia, viu? Porque quando o médico me mostra alguns vídeos aí, de médicos dentro de faculdades que perguntaram assim, você sabe o que é diabetes? Diabetes? Sei não. Espera aí. Tu vai fazer o que ali na medicina? Se eu disser no bloco cirúrgico assim, olha, dá um corte horizontal, ele der vertical, acabou, pega uma artéria, morreu. Eles não sabem o que é vertical e horizontal. Como é que querem fazer uma cirurgia? Aí, quando você vai estudar tudo isso, você observa que essas pessoas estão ali pelo status. Me chame de doutor. Doutor da compreensão, da incompreensão. Doutor da irresponsabilidade para com o paciente. Porque eu vou dizer uma coisa, nas minhas existências, que eu vim como médica, quando não tinha tempo de estudar de dia, eu virava à noite estudando, para não cometer erro. Para que alguém colocasse um paciente na minha mão, ia saber o que fazer. Só que os médicos de hoje sabem o que acontece? Doutor Google. Olha a nova modalidade, doutor. O que é que a senhora tem? Estou vomitando, deixa eu ver aqui. Vômito, por favor, Brasil. Olha, Brasil. Espera aí, pessoal, que medicina é essa? Que condição é essa? Onde é que está aqueles médicos lá de 1960, o poder mesmo da palavra, de você sair do consultório, você saía já curada. Só pela palavra dele você já saía curada. Então, existia caravanas e caravanas que iam para uma cidade para outra, atrás desses profissionais, pelo poder da palavra que ele tinha. E quando você chegava lá e dizia, olha, o remédio é esse aqui, você vai tomar esse remédio uma vez ao dia, daqui uma semana tu volta boa. Você já dizia, boa, doutor? Você confiava no que ele está dizendo. Mas o que eu vejo hoje, eu fico decepcionada com o que eu vejo hoje. É exame, eu digo logo, eu quero solução, pelo amor de Deus. Eu não quero exame, não, me dê uma solução. Porque tem paciente que anda com carro de mão de exame. Continua do mesmo jeito. Isso é a medicina que não funciona. Porque a medicina, para funcionar, o médico tem que ser também um bom psicólogo. Ele tem que conversar primeiro, para depois ele dar o diagnóstico, para depois ele dar a medicação. A medicina do raio é aquela que é rápida em tudo, né? Chegou, sentou, tá bom do coração, respira, para casa. Como é que isso funciona? Então, primeiro nós temos que entender, quem chega ali, chega pensando em morte. Você já tem que tirar ela daquele quadro de pensamento vibratório. Tirando daquele quadro, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa já está aberta para o diálogo, já está mais segura para falar da sua doença. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, é decepcionante.
Quando eu vejo os pacientes oncológicos, quimioterapia, radioterapia, faz isso, faz aquilo, tudinho, eu digo, olha, me diz uma coisa, quando é que vão fazer essa cirurgia? Não, doutora, ele disse que eu não estou bem. Você não está bem? Você tem 65 anos, tu vai aguentar quimioterapia até quando? E ficam retardando cirurgia. E a gente já aplicou medicação, a paciente já está pronta para uma cirurgia, e ficam retardando. Eu digo, olha, vou dizer uma coisa, a minha parte eu fiz. Me desculpe, a deles não estão fazendo, não. Por que tanto interesse em quimioterapia? Por que tanto interesse em radioterapia? A gente tem que resolver o problema, o paciente está exausto, ele já não aguenta mais. Aí eu digo, olha, a minha parte eu estou fazendo, tá certo? Agora tem uma coisa, a dele não está fazendo, não. Porque se todos os exames seus, está tudo bem, para tu fazer a cirurgia, para que outra rodada de quimioterapia? Aí aquela paciente, coitada, é do interior, ela vai saber o que é isso, pessoal. Não sabe, só sabe que a gente vai instruindo, orientando. E às vezes eu pergunto, me diga uma coisa, seu médico conversou com você sobre o sintoma da quimioterapia? Não, doutora, conversou não. Como é que você faz isso? Você tem que orientar, olha, você vai ter fastio, pode ter reação de vômito, pode ter reação de diarreia, tá certo? Então, o tratamento, quando acontecer isso, não é porque você vai morrer, não. Isso faz parte do tratamento quimioterápico. Nada disso é explicado. Quem explica é os médicos espirituais. Então, aí a gente passa a entender por que o índice de pessoas que morrem de câncer é enorme. Falta de informação. Falta de informação. Porque os pacientes oncológicos que eu pego, muitas vezes, quando chega, já chega em estado terminal. Eu não posso fazer nada. Eu olho e digo, está complicado ali. Mas aqueles que a gente pegou na base, a gente passa a orientar e passa a instruir eles na parte psicológica para que eles não venham cair em depressão. Se cair em depressão, aí você perde essa luta. Então, pessoal, o poder da palavra é muito importante para a cura. Porque era o que Jesus utilizava. O que era que Jesus dizia? Você tem fé, vê que médico das almas? A pessoa dizia, sim, Senhor, estás curado. Isso é o pensamento positivo que falta nessa humanidade aí tão pecadora. Essa humanidade só pensa em funk, passinho, forró, pensa em tudo, mas não sabe se conduzir pelos pensamentos evolutivos. Consegue não. Aí como é que essa humanidade ela vai ter saúde? Não vai, porque a saúde mental está comprometida. Totalmente. Tem pessoas que acordam e já dizem assim, hoje eu vou dizer, viu, eu estou péssima, pelo amor de Deus. Eu estou para engolir um, pelo amor de Deus. Aí quando você vai observar, essa pessoa está aqui, olha, com várias manchas escuras, produzidas por ela mesma. As doenças que ela vai produzir no organismo é por ela mesma. Tem umas que não gostam de ser contrariada e começa a se morder. Isso é uma condição de um animal, não é de um ser humano. Por que você está se mordendo? Porque eu queria morder você, mas não posso, vou morder. É psiquiatria, aí não tem mais jeito não. Então, se a gente parar para se educar interiormente, tenha certeza que as doenças desaparecem da terra, não tem mais não. Mas compare o ser humano com cada leão, um dentro. Um leãozinho está lá dentro. Entendeu? Mexe para ver. Tem uns que dizem assim, eu sou calmo até o extremo. Mexe comigo. Eu sou capaz de matar um. É psicopata. É psicopata. Por quê? Quem é calmo continua calmo. Quem disfarça de ser calmo, então é aquela cobra que está dentro do cesto, esperando que tu bote a mão para dar o bote. Então, por aí a gente tira o quanto essa humanidade ela precisa de Deus. O quanto essa humanidade precisa de Jesus. E quando colocaram nas mentes humanas, vamos tirar Jesus da escola, porque o Estado é laico. Botou o que na escola? Prostituição? A evolução do pensamento não existe na escola. Porque a primeira lição que a criança tem que receber é pensar positivo. Pronto, você está criando um grande profissional para o futuro. Se você fizer isso agora, na base infantil. Olha, meu pai, eu estou com medo. Tenha medo não, tenha coragem.
O ser humano nasce para vencer, não nasce para ser vencido. Faça isso com seu filho, que você vai ver que ele vai crescendo e dizendo assim, olha, os meus objetivos eu vou conseguir, mas o objetivo de ajudar o próximo eu vou também. Existe determinação maior do que a do Cristo? Não existe. Porque ele chamou os apóstolos e disse, olha, eu vou ser crucificado, açoitado e vou morrer na cruz. Ele disse na frente de todo mundo. E disseram assim, e o Senhor vai para Jerusalém? Vou. Sabe o que é isso? Determinação. Eu já sabia o que ia acontecer comigo, mas eu não me escondi debaixo da cama. Como é que pode? Aí a gente encontra um mundo agora, pessoas dormindo em casa, ar-condicionado, comida boa, pizza final de semana. Eu estou com síndrome do pânico, pelo amor de Deus. Pânico é você passar fome lá no sertão. E as pessoas ali, ó, se sustentam. Como é que você pode dizer que está com síndrome do pânico tendo tudo? Me dê um motivo para essa síndrome, por favor. Então, por que eu não estou entendendo isso? Porque as pessoas que estão vivendo em sofrimento lá no Alto Sertão, ela tem estratégia de sobrevivência. Sabe o que é a estratégia de sobrevivência? Olha, eu só posso comer de meio-dia, eu não vou ter o café da manhã, não. Mas eu vou segurar até lá. Isso é estratégia de sobrevivência. Aqui, todo mundo de barriga cheia, todo mundo obeso e reclamando da vida. É porque o pensamento não é evoluído. Porque se o pensamento fosse evoluído, você diria assim, graças a Deus que eu tenho. Muitos não têm. Mas não pensa dessa forma, entendeu? Porque nós somos cercados de valores que a gente não enxerga, que a gente não percebe. Como é que a gente vive num mundo como esse? Nós somos cercados desses valores. E quando chega um lá na minha sala, Maria Cláudia, que eu atendo 200 pessoas no domingo e mais ou menos 150 na quinta. Ah, eu vou morrer. De quê? Tu vai morrer. Aqui é para viver, eu estou aqui para viver. Eu não desci do mundo espiritual para ver tu morrendo, não. E outra coisa, a enfermaria está lotada, não tem vaga, não. Você vai ter que viver. Você vai ter que se esforçar. Você não vai se entregar. Então, isso, pessoal, é preparo psicológico para a gente iniciar um tratamento espiritual. Que muitas vezes isso não acontece aí. Muitos pacientes pagam a psicóloga para estar mentindo. Pelo amor de Deus, não é mentir perto de mim, não. Eu estou pagando a minha doutora. Aí só conta coisas boas, mas pratica coisa ruim. Aí a doutora olha e faz, tu tá tão evoluída, olha, tu é tão boazinha, não vem comigo não, que não me engana não. De jeito nenhum. E o que é que você está fazendo ali? 2 anos, 3 anos, 4 anos, só mentindo para a psicóloga, ela não é culpada não. Você simplesmente estacionou num pensamento negativo, estacionou numa fantasia criada por você, e você não quer que ninguém resolva seu problema. Eu já vi muitas pessoas fazerem assim, doutora, eu quero conversar com a senhora, tá certo. Vamos conversar? Olha, as diretrizes é essa aqui. A psicologia do mundo espiritual é muito direta, né? Olha, as diretrizes é essa aqui. Você é assim, 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 e você faz isso e isso com os outros. Você não vem dar uma de vítima. E como tem pessoas que dão uma de vítima, chora na psicóloga, gastando o cabelo, eu sou uma coitada da vida, ninguém gosta de mim, tá vendo, doutora? É, minha filha, coitada, olha, eu estou aqui, eu sou sua doutora. Eu não. Eu digo, ah, vem cá, para a encenação. Vamos conversar? Pode chorar. Chorou, nós temos que sair dessa faixa vibratória. Você nunca fez vítima? Você nunca maltratou ninguém? Então, quando a gente começa a observar esse paciente, a gente observa que eles pagam para estar mentindo na psicóloga. Não é para resolver o problema. Aí depois de 6 meses, lá vem a paciente de novo. Doutor, eu quero falar com a senhora. Eu digo uma coisa. É para consolar ou resolver? Não, eu quero um consolo. Tem não. Tem para a gente resolver. Se for para resolver o problema, eu estou aqui. Porque existem pessoas que desabafam com todo mundo e não saem do canto. Já perceberam isso? A vizinha sabe, o padre sabe, que ela confessou lá, o pastor sabe, o pai de santo sabe, o espírita sabe, e ela diz assim, eu vou continuar assim, não vou mudar não. Então, essa pessoa está enganando a si própria. Ela não está procurando resolver um problema, mas ela está procurando espalhar o problema para as pessoas falarem assim, ô coitado, olha para ali que situação,
Meu Deus, como é que pode numa situação daquela? Não, peraí, as coisas não é assim não, de jeito nenhum. Porque eu lembro de um fato, né, que já aconteceu, para a gente encerrar essa parte, aconteceu já faz uns 5 anos, eu fui fazer uma consulta de uma senhora, olha só, essa senhora entrou chorando, e eu achei meio estranho, chorando, disse, não, pode chorar, tem problema não, quer um lenço, chore. Qual foi o problema? Olha, doutora, meu marido, me separei dele, é uma pessoa economicamente muito forte, muito influente, e ele tomou a guarda da minha filha. E ela chorava, tomou a guarda da sua filha, mas deixa eu dizer uma coisa, a guarda definitiva ficou com ele. Foi, doutora, foi. E eu vim de outro estado para cá, que ele está morando aqui, para entrar na justiça, para recuperar a minha filha, que isso é uma injustiça muito grande. Só porque ele tem dinheiro, eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa a você, eu não estou acreditando nessa história não. A senhora não está acreditando em mim? Estou não. Estou acreditando não. Olhe para mim. Quantas vezes tu espancasse essa menina de volta? Não, doutora, me diga, você não vai me enganar não. Você fez o que com a criança? Não, o que eu fiz, eu dei uma pisa nela, ficou cheio de hematoma, o pai deu parte e eu perdi a guarda. Eu disse, você errou. Não é o dinheiro dele que tomou sua filha, não. Eram os espancamentos que você praticava. Você estava errado. Como é a qualidade dessa criança? 7 anos, você tinha coragem de fazer isso. Eu disse, olha, quer fazer a consulta? Pode fazer. Agora não é para sua filha voltar não, viu? Porque eu vou dizer uma coisa a você, o juiz agiu corretamente. Você bateu aonde nele? Eu bati nas costas, nas pernas, no rosto. Uma menina de 7 anos. Então, para vocês entenderem como as pessoas usam, entendeu, a lágrima para convencer os espíritos que estão certos. Para vocês entenderem como o ser humano ele é manipulador. E quando ela coloca que ela é pobre, e o marido era rico, e tomou a guarda da filha, era tudo uma farsa. Tudo uma farsa. Ela perdeu porque ela espancava a criança. Toda semana a criança aparecia com hematoma. Quando foram fazer exame de corpo de delito, descobriu que era espancamento dela. Como é que essa mãe quer resgatar essa filha? Como é que esse homem está errado? Não está. Então, por isso que a evolução do pensamento na Terra, a gente sabe que ela não existe, porque o ser humano não quer resolver os seus próprios problemas. Muita paz para todos. Alguma pergunta? Tem alguma pergunta aqui? Tem. Deixa eu ver seu Paulo aqui. Interessante o que a senhora relatou agora, que eu me senti mal no trabalho e fui para o hospital para a médica ver o que era que eu tinha. Cheguei no hospital, relatei para ela, uma menina nova, que sorria mais do que todo mundo, parecia que ela estava no parque de diversões, estava brincando ali. É outro caso sério. Não pode. Onde tem dor, tem que existir seriedade. Aí passou para mim 3 injeções para eu tomar na hora e passou mais 3 remédios. Tá, saí de lá, fui para casa, aí pedi o remédio chegou, aquele negócio assim, leia a bula do remédio. O primeiro que eu peguei, ele falava que ia me matar em mais um pouquinho, porque os efeitos colaterais eram horríveis. Eu disse, esse eu não vou tomar não, porque se eu tomar eu vou morrer com esse remédio aqui. E que não tinha nada a ver com o que eu tinha, com o processo que eu estava. Aí o outro também, com efeitos colaterais terríveis, eu não tomei. Aí vim pra cá e a médica fez um tratamento e eu fiquei bom, porque estava com o irmão no banco. Então, e aí quando eu fui olhar o CRP dela, que eu tive que entregar o atestado, fazia 3 meses que ela tinha se formado. Olha, tem profissionais que tem que sair do mercado. Como é que eu vou aplicar glicose em diabético? Ele não nem pergunta, você é diabético? Nem pergunta. Já está logo fazendo, não quer saber no que vai dar. Então, é preciso que a gente agora fique em alerta, né? Então, existem profissionais bons, existe, mas existe péssimos profissionais aos milhares, né?
que não está nem aí com a vida humana, não está nem se importando com o seu sentimento, né? E as 3 injeções que eu tomei não serviu para nada, só fui curado. Não serviu pra Quando nada, é problema o remédio. espiritual, o espírito transmite o sintoma, mas não transmite a doença, né? E até porque o tipo de remédio que ela passou não tinha nada a ver com o problema que eu estava. É outro problema sério, porque, veja, medicina espiritual, medicina material, vocês têm que estudar. Quem for fazer medicina, eu vou dizer uma coisa, viu? Medicina é tempo para estudar, não é só tempo para trabalhar, não. Se você for se dedicar só ao trabalho e esquecer os estudos, tá ruim, tá entendendo? Porque se eu fosse uma médica encarnada, que eu estou morta aqui, mas estou feliz, viu? Não estou infeliz, não. E satisfeita com o trabalho de Jesus. Eu vou fazer especialização na Inglaterra, nos Estados Unidos. O profissional daqui tem que se preocupar com isso. Olha, eu tenho que fazer, vou juntar um dinheirinho, mas eu vou fazer lá fora. Quando você volta, você vai ver uma medicina completamente diferente da que você está vendo aqui, viu? Completamente diferente. Porque a medicina que a gente vê aqui é como eu disse, né? Dá o diagnóstico, a medicação e vá-se embora. Eu não tenho tempo para você, não. Isso aí não é medicina, né? Você procurar um farmacêutico, ele vai fazer a mesma coisa. E pode fazer até melhor do que aquele médico recém-formado ali, ou aquele médico que não quer estudar, não quer saber nada com a vida. Tá bom, pessoal? Pronto. Hoje não aqui. Infelizmente, as pessoas, quando procuram um médico e não sai lá com as caixinhas, as mãos cheias de caixinha de remédio, fala que o médico não presta. Porque tinha um médico que, lá na emergência, quando a pessoa chegava com diarreia, passava logo uma medicação para prender. Aí, quando trocou o médico, não, a gente tem que hidratar, tem que... Ah, não gostei desse médico, não, porque esse médico vai deixar a gente com diarreia. É muito difícil também tratar o ser humano. Veja só, ela tem razão, que se existe uma diarreia, existe uma infecção. A primeira situação é hidratar o paciente, não é prender. Aí o que acontece aqui no Nordeste? Olha, chá de goiaba, olha, chá de pitanga, tá entendendo? Tu tá com uma bactéria, tem que hidratar, tem que colocar para fora. Então o que acontece? O paciente muitas vezes, ele quer uma resolução errada, tá entendendo? Que vai trazer consequência. Eu mesmo não faria isso. Se alguém disser a mim aqui que eu tenho que passar uma vela para estar curado, tu vai ficar com a tua vela, eu não vou passar não. Porque eu sei que a vela não vai fazer efeito. Então, como é que eu vou fazer uma coisa? Então, o bom profissional vai dizer logo, olha, a gente vai ter que colocar você no soro. Tá entendendo? São mais de 3 dias de diarreia. Você vai tomar um soro ali. Então, depois você vai para casa, certo? Está hidratada, tudo mais. Mas remédio para prender. E eles tomam. Não quer nem saber, né? E depois vem as consequências, né? As cólicas, tudo, etc, né? Pronto. Doutora, eu fiz um exame no útero. E o médico chegou para o meu marido, chamou meu marido e disse, olha, tá vendo isso daqui? Isso daqui é câncer. Misericórdia, tu ainda está viva. Isso é câncer. Mas vamos fazer uma biópsia. Mas já fique sabendo que o tratamento vai ser difícil. E eu ri. Ele até me chamou a atenção. Não, mas isso é um caso sério. Eu digo, não, mas doutora, é normal. E na minha família, todas ficaram, porque a minha família é mais de mulher, todas ficaram me consolando. Olha, mas isso é normal. Olha, não se preocupa. E eu saí de lá pensando, eu só vou me desesperar se realmente for. E eu reparei que ao meu redor, mesmo elas tentando me consolar, a preocupação mais era delas. Agora, que foi chocante, porque ele falou muito assim, olha, é câncer. E não é fácil. Para quem tem um entendimento espiritual, você ainda meio que se agarra. E essas pessoas que não têm, que não teve o ensinamento da espiritualidade, é uma dor tremenda. Certo, vê só, algumas manchas que a gente vai detectando ali na parte uterina e muitas vezes é vista como câncer,
A primeira pergunta que a gente faz é, olha, aconteceu algum aborto espontâneo? Aconteceu, pronto. Aquela lesão ali não é uma lesão cancerígena. Ela pode ser uma lesão provocada pelo próprio aborto espontâneo, ficou aquela manchinha ali. Mas ali não é para fazer alarde. Aí vem a pergunta, houve aborto espontâneo, houve aborto provocado? Ninguém faz isso. Vai logo dizendo, é câncer. Então, digo logo, olha, vamos fazer o seguinte, foi dito isso, vamos procurar outro. Tá certo? Faz o exame, porque eu não estou achando. Então, essa mancha aqui aconteceu, o aborto lá fizesse, né? Quando vem outro exame, está lá a biópsia. Tem nada. E aí? Então, eu acho que medicina é prática e teoria. Se você não tiver teoria, na prática é um fracasso. Entendeu? Vamos lá, que eu tenho que tratar de Boa vocês tarde. ainda, viu? Ô, doutora Cristina, Pois não, diga. particularmente, eu acho errado assim. Isso é imposto de saúde em UPAs, que as pessoas são socorridas. Aí o médico passa um remédio chamado Bezetacil. Não sabe nem o que é que a pessoa tem, mas todas as pessoas tomam essa medicação, Bezetacil. Eu, particularmente, eu acho muito errado. Certo, existe o teste alérgico para Bezetacil. Não existe mais não, estão fazendo não. Não, é para morrer. Você vai fazer o seguinte, né? Você vai tomar Bezetacil e chamar o coveiro. Pronto, vai fazer isso. Porque, veja, quando existia o teste alérgico, o que é que acontecia? A gente sabia que o paciente era alérgico à substância. Mas ela está dizendo ali que não existe mais o teste alérgico, então agora o teste é o coveiro, né? Então o coveiro fica de lado, aí você não morreu, pronto, eu não vou enterrar não. Por quê? Existem crianças que ela é alérgica à substância. E como é que você vai fazer isso? Então veja, as coisas, elas saem da falta de controle tão grande, que muitas vezes eu como profissional não fazia isso. Eu não fazia isso porque se o pai dessa criança for um matador, me diga só. Me diga, a enfermeira sai viva? A médica sai viva? Sai não. Não sai, porque o pai vai dizer, olha, por que você aplicou? Ninguém vai atrás de governador nem de presidente para matar, não. O profissional de saúde vai morrer ali dentro. Porque se não há o teste, né? Eu pensava que tinha, que era para ter. Entendeu? Aí, a partir do momento que retira esse teste, então, é confiável realmente esse antibiótico? Quais são os efeitos desse antibiótico sobre alguns tipos de bactéria? Então, se não há teste, eu estou tomando o que realmente, né? A eficácia é o mesmo daquele que fazia o teste antes? Então, existe muita coisa aí que a gente observa que pacientes alérgicos entram no estado de coma porque não testaram a medicação, né? Muita paz para todos. Eu estou com pressa para cuidar de vocês, viu? Vamos embora lá. É rapidinho. Era só desde o momento que a Sim. gente começou que eu fiquei pensando, mas tocou no assunto, então eu vou falar. Justamente onde a gente chega, seja na UPA, seja num posto de saúde, e é isso que eles perguntam a gente. Você tem alergia a alguma medicação? Então fica a pergunta, como é que a gente vai saber se a gente tem alergia, se a gente nunca tomou? Então, quer dizer que vai tomar lá e vai morrer em casa? Olha, esse é o grande problema. Então, houve um problemazinho na cidade de Brasília, que praticamente ali a gente está naquela área ali, uma gestante foi para um determinado hospital fazer cesárea, né? Então, ela teve um menino e cortaram o intestino dela. Veja só a falta de profissionalismo quem fez essa cesárea. A paciente estava lá tranquila, mandou para casa no outro dia. Quando chegou em casa, começou a ter edema abdominal e cólicas fortíssimas. Voltou para o hospital. Quando chegou no hospital, disseram, olha, tem muita gente aí, não dá para você ser atendida não. Morreu em casa. Morreu em casa. E quando foram fazer a autópsia, cortaram o intestino dela. Então, veja. Então, uma coisa dessa não é para acontecer na medicina. Com tudo que você tem, aparelho que você tem, não é para acontecer. Então, por isso que esses profissionais, entendeu? Eles têm que estudar muito
ser muito seguro para saber o que vai fazer. Porque um ser humano não é objeto, não. Errou ali, acabou. Não tem retorno mais para você. Pense, muita paz para todos. Tu agora, vamos lá. Tem mais. Aí na outra não é oftalmo, é optometrista. Então ela fez, mas ele explicou, ela, o marido dela disse, olha, ele tem que passar por um oftalmo. Porque aqui a gente passa o óculos, mas eles são um problema mais. A optometrista percebeu. Ela foi marcar um oftalmo. Então quando ela foi, ela tem o costume de investigar. Como é clínica popular, não sei o quê. Aí quando ela colocou o CRM da Meta que atender, que atende lá como oftalmologista, ela não era oftalmologista. O CRN é de um médico de São Paulo. A gente não sabe nem se ela é médica. Olha aí as fraudes também, né? As complicações que vocês podem se envolver. Então, obrigado a todos vocês. Muita paz, muita luz, entendeu? Existem profissionais bons, existem profissionais que ficam a desejar, né? Não são todos. Fique com Deus.